Vamos fechar suavemente os nossos olhos, serenar nosso coração e nossa mente em busca do silêncio interior e em busca de uma sintonia com o plano espiritual. Iniciamos esta prece em nome de Deus, de Jesus e dos Espíritos de Luz. Que as boas vibrações deste momento possam iluminar nossa alma, preenchendo nosso coração de esperança e nossos pensamentos de otimismo, para que possamos assim sentir a presença da espiritualidade amiga. Pedimos que os mentores espirituais inspirem a nossa palestrante Nalu e que ela seja orientada, amparada e envolvida em boas vibrações. Que as lições deste momento se transformem em ação decisiva para o nosso aprimoramento e saiamos daqui com o melhor entendimento para a prática do bem, para a conquista dos valores da alma, como a humildade, a tolerância, o perdão das ofensas, o bom ânimo e o conforto da paz interior. Grato, Senhor, pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos, pedimos que em nossos corações permaneça a segurança do Teu amparo e da Tua misericórdia. Que assim seja. Boa noite, queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre e que a gente possa tirar o melhor proveito do nosso estudo da noite, né? Que nessa noite meio frio, meio estranho assim, mas não sei se é porque eu estou gripada. Então assim, toda essa ronquidão assim, não é uma coisa sensual, é doença mesmo, tá? Então nem sou tão delicada assim. Eu tô gripada e sabe quando depois que a gente passa dos 25 anos, né, toda gripe que vem ela tem um tom diferente, então cada vez fica pior. Quando você chegar na minha idade vocês vão ver o que é isso. E assim, ó, eu trago o meu iPad, eu sem o meu iPad não sou ninguém, é claro. Entrando então no nosso estudo sobre a lei do amor, mas antes eu queria fazer um comentário, porque às vezes a gente escuta no atendimento fraterno, né, algumas pessoas nos falando que, puxa vida, eu vim aqui na casa, vim a primeira vez na casa, e eu não sei exatamente o que é a doutrina espírita. Então sempre tem alguém que não sabe o que é a doutrina espírita. Então a gente vai fazer uma pinceladinha muito rápida sobre a questão da doutrina, né? O que a doutrina espírita é de uma maneira muito simples. A doutrina espírita nos oferece condições de tomarmos conhecimento em relação ao mundo material e espiritual. É isso. Ela nos ensina a entender que nós não vivemos uma única vez, que nós continuamos vivos depois da suposta morte, né? Que a morte é só do corpo e que nós continuamos vivendo no nosso mundo real, porque nós não somos daqui, nós estamos aqui. Nós estamos de passagem por aqui. E que seja a nossa passagem da melhor maneira possível. Alguns aspectos também assim importantes seria, para a gente poder entender um pouquinho melhor, né, a comunicação dos espíritos com os homens. Isso acontece mesmo, né, apesar de algumas pessoas dizerem que não acontece. Há uma alma e um espírito encarnado e a gente vai ter essa comunicação, não tem como, né? Esse é o aspecto científico da nossa doutrina. Nós temos também o aspecto que é mais filosófico, que explica da onde a gente vem, para onde a gente vai, por que a gente sofre, e as questões do porquê que a gente enfrenta algumas dificuldades. E também nós temos o aspecto religioso, que é a moral de Jesus. Aqui nós estudamos sempre o aspecto da moral de Jesus. A doutrina espírita, então, ela é cristã, que às vezes as pessoas dizem, mas você nem sabe nada de Jesus. Não é cristã, somos sim. Nosso mestre, modelo e guia é Jesus. Então, o Allan Kardec nada mais fez do que codificou a doutrina para nós. Mas o nosso mestre, modelo e guia é Jesus. Então, nós somos cristãos. Acho que é isso mais ou menos, né? A Rose já falou do departamento. Nós temos um departamento de infância e juventude. Nós temos um departamento da família, nós temos um departamento do atendimento fraterno. Quando a gente precisa de alguma informação, a gente vai ali, passa pelo atendimento fraterno
e a gente é escutado. Nós temos um departamento de estudo da doutrina espírita para quem deseja se aprofundar mais no conteúdo da doutrina mesmo, né? Porque às vezes aqui na palestra a gente está escutando a palestra, mas não ficou com dúvida, eu não sei se é bem assim mesmo. Então vai lá, entra num grupo de estudos e tira todas as suas dúvidas. Ou vai no atendimento fraterno, conversa com algum atendente, tira alguma dúvida e quem sabe até vem para o estudo. Então agora a gente vai entrar direto para o nosso estudo de hoje, que tem quase que uma pegadinha, né? O nome do nosso encontro é a Lei de Amor. Mas a gente não vai falar de amor no começo. A gente só vai chegar no amor lá no finalzinho. No começo, a gente vai falar da onde veio a ideia da Lei de Amor, né? A Fernanda trouxe, num dia que a gente estava abrindo os trabalhos, ela trouxe o livro que ela ganhou, Seja Feliz Hoje, do Divaldo, que a Joana escreveu, né? E é um livro maravilhoso. E ela estava falando sobre o poder do agora. E a gente discutiu naquele momento de estudo, assim, o quanto nós não vivemos o agora. O quanto nós ficamos sempre em dois extremos. Ou nós estamos no futuro, ou nós estamos no passado. E esse é o funcionamento humano quando não se dá conta que ele vai sobreviver à morte do corpo. Porque nós vamos vencer esse corpo. Nós vamos vencer essa vida. E quando a gente não se dá conta disso, a gente fica preso. E tem no nome da lição era o poder do agora. E aí eu me lembrei, né, que tem tantas coisas que aparecem na vida da gente como moderno, mas é tão antigo, gente, é tão antigo. É assim, hoje em dia a gente tem um estudo que é Mindfulness, né? É lindo o nome. E aí todo mundo se encanta, compra livro, maravilhoso. Realmente é muito bom. A gente pode ter um benefício muito grande. E o que quer dizer isso? Atenção plena no presente. Quer dizer o que a Joana disse? O poder do agora. E quer dizer, teve um cara muito mais antigo que falou isso, que era um cara que andava lá por aquelas bandas lá de Jerusalém, né? E que dizia assim, onde está o teu tesouro, está o teu coração. Não é o poder do agora? A gente precisa saber onde está o nosso coração. A gente precisa saber onde é que está o nosso tesouro. Porque às vezes a gente não se dá conta disso. A gente fica procurando tesouro no passado ou criando possibilidades de tesouro no futuro. No fundo, a gente vai passando uma vida inteira sem prestar atenção na vida. E aí chega lá do outro lado, o que foi que eu fiz? O tempo todo passou e eu estava lá na ilusão de que eu ia ser feliz no futuro ou eu tinha deixado minha felicidade no passado. A atenção plena no presente, ela faz com que a gente se livre dessas amarras. É uma atenção assim, deliberadamente, a gente escolhe prestar atenção. E a atenção plena no presente não é no outro, não é no mundo, é no que a gente sente. Quando a gente se dá conta do que a gente sente, a gente se dá conta de quem a gente é. E quando a gente se dá conta de quem a gente é, a gente consegue conviver melhor com os outros. A gente consegue esperar e entender o comportamento do outro. Identificar... e outra coisa importante, né? Não pode ter julgamento, tá? Não vai lá pensar assim... Hoje eu fui tomado de um ódio daqueles assim que só na luz sente, né? Que eu digo, fui tomada de um ódio danado. E aí na luz não se sente ódio. Sente sim. Quem sabe que sente, admite que sente. Quem sabe que não sente, quem não sabe que sente, tem dor de estômago. Certo? Tem problema de intestino. Sofre. Daqui a pouco uma raiva danada, pressão alta na gente. Mas então isso é castigo. Não, gente. Isso é uma oportunidade de despertamento. Para algum lugar tem que ir isso que a gente sente. A gente já tem um corpo que foi feito para isso, para ser o sinalizador do espírito, para que o espírito, quando reencarna, o objetivo dele é se conhecer. Como é que a gente evolui? Se conhecendo. Então, quando a gente reencarna num corpo para que a gente possa se conhecer. E ao prestar atenção nisso que está acontecendo, a gente vai tendo algumas dicas. Dorzinha no meu estômago. Claro, não vai sair qualquer dor, né, gente? Não vai comer um porco inteiro e dizer que é a raiva que sentiu. Não,
Também a gente precisa entender as coisas bem devagarinho, né? Tudo tem o seu tempo. Mas quando a gente vai engolindo, aquilo vai estourar no corpo. A gente precisa então ter a atenção plena no que a gente sente para poder conversar com o outro. Mas antes converse consigo mesmo. O que é isso que eu estou sentindo? E não se julgue. Sem julgamentos. Terminou o tempo, certo? Da Inquisição, terminou o tempo da fogueira, terminou. Hoje nós temos total liberdade. Porque o Cristo veio e foi para isso. Ele não veio nos salvar, morrer por nós na cruz, para que a gente fosse perdoado dos nossos pecados. Não. Ele veio nos mostrar que nós temos o direito sim de fazer a nossa caminhada de autoconhecimento e por nós mesmos conseguirmos elevar a nossa condição e atingir um lugar melhor. Então, identificar a emoção, que não são nem boas nem ruins, nós que escolhemos como usá-las. Ao identificar uma emoção, um sentido, né, um estado emocional, não tema, não tente bloquear, observe, identifique e a partir daí, então, haja ou não, né? Claro que vai ter um momento em que a gente vai ter que expressar aquele momento de pavor, às vezes. Tu vê uma criança perto de uma janela, tu vai correndo pegar, né? Com medo que ela caia. Não vai ficar lenta, pensando assim, será que ela vai cair? Será que ela não vai? Não, tem momentos que a gente tem que ser tomado, né? Por aquela emoção e fazer alguma coisa. Diferente quando o marido não lava a louça, a gente chega em casa, começou, né? A gente chega em casa e olha pra ele e diz assim, sente alguma coisa, né? E aí depois olha pra ele e diz assim, gostaria tanto de ver essa louça lavada. Sentiu, né, o tom assim, gostaria tanto. E não tem marido que aguente isso. Ele vai lá com todo jeito. Então tá, minha velha, eu vou lá e lavo pra ti. Diferente, a gente chega assim, não, lavou a louça de novo, que não sei o quê. Não. A gente faz isso com os filhos também. Adolescente não escuta, tá, gente? Não faz mal. Mas a gente vai tentando fazer as coisas na vida da gente. Então, tudo tem o seu jeito de falar, tudo tem o seu jeito de escutar, tudo tem o seu jeito de sentir. O mais importante é estar atento àquilo que nós estamos sentindo. A atenção plena no presente, então, é estar inteiro, reconhecendo o que acontece dentro da gente e fora da gente. O que a gente convida o outro a fazer. Uma época tinha uma amiga minha e que todo mundo dizia assim, mas que criatura chata, Nalu, como é que tu aguenta? E eu, pra mim, era muito legal, eu gostava dela, de vez em quando até pensava, se ela é tão chata, eu gosto dela, eu devo ser chata também, né? Alguma coisa desse tipo. Mas o que acontecia? Ela, em mim, não batia nada, ela não me convidava a não gostar dela. Mas ela tinha determinadas atitudes que convidavam as pessoas a não gostar dela. Então, a gente precisa entender também que, às vezes, a gente convida o outro a não gostar da gente. Por isso que é importante a gente prestar atenção do jeito que a gente sente e como é que a gente se expressa. Estar inteiro reconhecendo, sem esconder nada, principalmente da gente. Do outro tudo bem, por enquanto, tá? Mas da gente não dá para esconder. Não dá pra gente esconder que a gente de vez em quando ficou insatisfeito. A gente tem que olhar para isso, porque a insatisfação ela é um sintoma. Não é a insatisfação que é o problema, é por que a gente ficou insatisfeito. E aí a gente vai olhar isso na nossa vida. Praticar a atenção plena é prevenir problemas. Agora, gente, é o resultado do ainda há pouco, sabe? O agora é o resultado de alguns minutos atrás. A gente estava numa mediúnica um dia e o espírito comunicou assim, dizendo, estava falando de um processo evolutivo lá, de uma situação, e aí ele disse assim, vocês éramos nós ontem, porque era um espírito, era um mentor, né? Então ele estava dizendo que a gente estava a caminho, porque, e ontem, tu vê, para ele a expressão dele foi de ontem, como se fosse muito pouco tempo. Então nós que estamos trabalhando em busca de autoconhecimento diferente de perfeição, gente, tá? Nós não estamos em busca de perfeição, nós não temos capacidade para isso. Nós temos que buscar nos conhecer.
E quem está nessa caminhada de autoconhecimento também já está em direção a ser um espírito melhor e que vai poder ajudar o outro, enquanto estiver aqui e quando estiver do outro lado. Então, o agora é o resultado do ainda pouco. Esse praticar atenção plena nos faz inteiros. E o que é inteiro? É poder olhar meu lado sombra e o meu lado luz. Vulgarmente falando, meu lado ruim e meu lado bom, né? Que não dá pra gente pensar assim nessa dicotomia bom e mal. Isso não é bom a gente pensar, porque não existe isso. Existe um espectro de que a gente sai do mal indo para o bom. Nenhum de nós que estamos aqui encarnados hoje estamos no mal, mal, mal. E nenhum de nós está no bom, 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 né? Então nós estamos por aqui numa faixa evolutiva muito parecidos uns com os outros. E aí vou contar a história do Remy, né? O que o Remy tem a ver, que é o ratinho do filme Ratatouille. O filme Ratatouille, eu não sei se vocês já viram, né? Então o Remy, imagina só o que é a cabeça da criatura, né? Um rato escuta lá uma frase por muitos anos na vida dele, assim: qualquer um pode ser cozinheiro. E aquilo desperta nele um desejo de ser cozinheiro. Um rato na cozinha. Então, ele foi contra toda a família dele e toda aquela comunidade de ratos, dizendo: não pode fazer isso. Como é que tu vai ir para dentro de uma cozinha? Eles vão te pegar e vão te matar. Primeira coisa que vai acontecer. Mas ele acreditava tanto naquilo que ele queria, ele estava tão integrado, ele estava tão pleno, ele estava tão presente na vida dele, que ele disse: eu vou. E foi. E chegou lá, criou coragem, conversou com o ajudante da cozinha, que era bem distraído, diferente dele, né? E começou a fazer as receitas dele. Ele era tão integrado naquilo que ele gostava de fazer, com paixão e compromisso, né? Que paixão é a emoção e o compromisso é a responsabilidade, que o que acontecia? Quando ele não tinha um tempero, ele usava outro. E o resultado era maravilhoso. E olha a loucura, um rato conseguiu ser um excelente mestre de cozinha. Pode parecer historinha da carochinha, né? História de criança. Mas aí vem uma boa mensagem para nós. Todos nós seremos espíritos de luz. É só a gente se arriscar. É só a gente ou escutar os nossos sentidos. É só a gente se conhecer. É só a gente prestar atenção no nosso dia a dia, nas nossas ações, nos nossos desejos, que a gente vai chegar lá. Então, o nosso Remy conseguiu atingir o objetivo dele. Por quê? Porque ele acreditou. Agora, vamos entrar um pouquinho na Joana. Aí o que a Joana nos traz? E que eu fiz o link, né? A Joana diz assim, ó: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O poder do agora tem alta significação, porque em 1 minuto nós podemos mudar totalmente uma reencarnação, tanto para o bem quanto para o mal. Por exemplo, lembremos aqui de 2 ícones da história de Jesus: Pedro e Judas. Pedro, por mais que confiasse em Jesus, por mais que amasse Jesus, o que o Pedro fez? Por não estar atento plenamente àquilo que ele sentia. Porque quando Jesus disse: um de vocês vai me negar 3 vezes, mas vai ver onde se viu. Nós, os apóstolos... Ai, gente, é apóstolo, né? Eu nunca sei se apóstolo é discípulo. Não, discípulos somos nós, eles são apóstolos, né? Tá certo. Nunca lembro, gente. É impossível isso. É impossível. Então tá. Nós, os apóstolos, como é que eu vou fazer isso? Não pode ser. E eu nunca vou te trair, mestre. E aí estava lá, né? Passeando, louco de medo, escutando as notícias. E aí, Jesus foi preso. Alguém olhou: tu estava lá no meio dele? Não, eu não. Tu era amigo? Não, eu não. Na 3ª vez que ele negou, aí ele caiu em si e se deu conta. Como é que eu fiz isto? Como todos nós, quantas coisas nós fazemos porque nós não estamos atentos? Quantas respostas, quantas palavras, quantos comportamentos, quantas caras feias a gente faz para o outro sem prestar atenção,
porque a gente não está sentindo, não está prestando atenção no que está sentindo naquele momento, e a gente reflete para o outro. E o Judas, coitado, né? Tinha lá uma vontade danada de libertar o povo dele, foi lá, tentou fazer um conchavo, não sabia que política não é assim, não dá certo exatamente. Política não é 2 mais 2. E ele acreditou que fosse. Ele foi lá, vendeu Jesus. Só que ele pensou que os caras não iam, ele só ia entregar Jesus, que os caras não iam levar Jesus. E aí levaram. E quando fizeram o que fizeram com Jesus, como ele tinha uma admiração muito grande pelo mestre, ele acabou se suicidando. Então, a situação do Pedro fez que em 1 minuto ele teve o tempo de se culpar e ao mesmo tempo disse, não, mas para aí, eu caí em mim e eu vou fazer melhor. Eu agora vou seguir o meu mestre até o final. E, em compensação, o Judas se desesperou e foi lá e se matou. Perdeu a oportunidade. Depois conseguiu resgatar tudo que tinha que resgatar na reencarnação de Joana d'Arc. Fez tudo que tinha que fazer, né? Organizou um monte de coisa que tinha que organizar, como Joana d'Arc. É linda essa história, gente, sempre me lembro dela. Então, a decisão precipitada, ela altera uma programação e produz novas consequências. Manter a atenção no agora previne problemas, porque o agora, como disse lá na atenção plena do presente, é o porvir do ontem. E olha, acho lindo quando ela diz assim, eu vou ler literalmente como ela disse. Constantemente estamos reescrevendo a nossa história. Então aqui quebra total aquela ideia de que nós temos um destino. Eu nasci para sofrer mesmo. Eu nasci para sofrer até o final. Eu nasci para passar trabalho. Não passa, trocar o disco, né, gente? Ninguém lembra de trocar o disco aqui. Né? Poucos lembram que a gente trocava o disco. Lembra que tinha vitrola, terminava, a gente lá e trocava o disco? Então é assim. Então vamos trocar esse disco que a gente carrega dentro de nós, essa crença de que a gente nasceu para sofrer e que se a cartomante disse que eu vou casar com um homem, né? Tantas vezes as pessoas dizem, eu fui lá na cartomante, ela disse que eu vou casar com um homem alto, lindo. E aí eu digo, meu Deus, tomara que sim, né? Porque o destino ele é conquistado a cada dia, inventa, né? De ter um muito melhor no meio do teu caminho, e nem é assim. Mas vai ser muito melhor para ti, né? Então o que a gente tem que ver que o destino ele é construído constantemente. Observe-se, identifique o que você está sentindo, que tipo de emoções, sentimentos, decisões e crenças estão no comando. Agora é a hora de reconhecer, hora de ressignificar, hora de reconstruir, de reescrever com a atenção plena. Nós precisamos ter atenção plena sobre a nossa vida, sobre o que nós sentimos. Então, Joana de Ângeles fala algo igual, usa os mesmos termos que quem escreve, eu não lembro mais, sobre mindfulness, o poder do agora até, ele tem um livro, é um livro bem legal, quem quiser ler pode baixar pela internet, que tem download lá bem bom, é um livro bem interessante, assim, o poder do agora. E o da Joana é Seja Feliz Agora. Acho que vale a pena a gente olhar. Essa questão do nosso destino, né, que ali a Joana diz, né, que daqui a pouco a gente constantemente estamos reescrevendo a nossa história, eu também lembrei da questão dos nossos pensamentos, né? Nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós pensamos. Mas também é considerado a nossa intenção do que aquilo por que pensamos aquilo, é considerado o nível de desenvolvimento, de evolução que cada um de nós tem. Então não existe mais aquela ideia antiga que fez, pecou, vai ter um pecado, vai ter um julgamento. Não é assim. Tudo vai ser considerado. Por isso que a gente precisa ter constante entendimento de si mesmo, para que constantemente a gente possa ir mudando e a gente possa ir evoluindo. Esses pensamentos, eu estava pensando assim, o Chico Xavier tem um livro, Mecanismos da Mediunidade, onde ele fala ali sobre as questões do pensamento e que o quanto nós nos conectamos sem nos darmos conta.
Porque nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, como se fosse, ou como se estivéssemos num aquário, num imenso aquário. A água seria o fluido cósmico universal. E aí o que acontece? Qualquer movimento nosso, né, vai atingir o outro, de uma maneira ou de outra. Hoje aqui nós estamos, aqui nessa sala, nós estamos sendo atravessados literalmente, certo? Por ondas, frequências e sinais. Isso até tem uma música da Marisa Monte que é lindíssima. E nós somos sim atravessados por essas questões. Porque por aqui, se a gente ligar a televisão agora, mesmo não tendo net, nós vamos pegar um canal de televisão. A gente pode pegar o celular e falar pela internet. Então, todas essas ondas estão aqui. E o plano espiritual também. Está o tempo todo. Nós estamos o tempo todo nos comunicando. Então, olha o quanto é importante nós termos em mente a responsabilidade do nosso pensamento e na presença do aqui e do agora do que nós estamos sentindo. Concluindo então um pouco mais assim, busquei no Marshall Rosenberg. Marshall Rosenberg, ele desenvolveu um estudo sobre a comunicação não violenta. O quanto muitas vezes a gente tem atitudes violentas, pensamentos violentos sem prestar atenção no que a gente está sentindo, né? E o Marshall diz assim, que tem 2 tipos de comunicar. Ou a gente se comunica como um chacal, ou como a gente se comunica como uma girafa. E ele tem no YouTube lá, ele mostra uns desenhos assim, né? Que, uns fantoches. Ele tem uma girafa e um chacal. Então ele representa ali os diálogos para a gente ver o quanto nós somos violentos no nosso falar com o outro. Só que a gente não se dá conta, a gente não percebe isso. E se a gente não se dá conta de como a gente é violento ao falar com o outro, vai ver que a gente vai se dar conta que a gente pensa violentamente, que a gente, sabe, sente coisas que nos violentam às vezes, né? A gente precisa ter essa atenção para o aqui e para o agora. Porque é o que a gente tem, né? Desculpa, gente. Ele diz assim, que os chacais são apegados ao solo, se preocupam com as necessidades imediatas, eles reagem às emoções, eles não pensam sobre nada, eles não conseguem ver o futuro, e a sua linguagem é do julgamento e da classificação, usa termos como bem e mal. Quantas vezes nós nos comportamos assim? Vou dar um exemplo aqui, como ele diz, né, de mãe chacal. Vou buscar para a mãe agora, não vou nem falar dos pais e nem dos maridos, tá? Nem dos namorados, nem dos noivos, hoje eu vou levar livre. Vou só falar das mulheres, né? Vamos ver. Uma mãe chacal, como é que ela fala? A mãe chacal trabalhou o dia inteiro, morta de cansada, né? Feliz, porque tem um chefe. E aí ela passou o dia inteiro a favor daquele chefe, né? Aí foi se contaminando, e aí chegou em casa, abriu a porta, e aquela prole de anjos. A casa tomada de brinquedo, bolacha, leite. Ela, imagina, né? Deixa aquilo subir, percebe como é que a gente se sente, tá? Isso aqui é um exercício, vai sentindo. Aí só vai subindo aquela coisinha assim, a gente olha e... Mesmo espírita, gente. Mesmo espírita, mesmo na casa espírita trabalhando, é uma coisa na gente, né? Mas quando a gente presta atenção, a gente muda. Aí ela pega e diz assim: eu tô chateada, passei o dia inteiro trabalhando para pagar colégio, para fazer as coisas para vocês, e vocês são uns inúteis, não sabem me receber com a casa arrumada, vocês são uma praga na minha vida. Quantas mães fazem isso? Às vezes nem dizem praga, né? Mas dizem outras coisas, às vezes até pior. E aí o que acontece? A mãe chacal coloca o quê? A violência e a culpa no outro. As crianças não tinham culpa por ela estar chateada, cansada. Eles só estavam sendo crianças. Ela poderia ter agido como uma mãe girafa. Como é que faz a mãe girafa então? A mãe girafa, as girafas, né?
As pessoas que se comunicam como girafa, elas têm um pescoço longo, então elas podem ver mais longe. Se comunicam sem julgar. Elas criam bem-estar em si e nos outros. Elas se centram no que querem no presente. Elas se responsabilizam pelas emoções que estão sentindo. Aí o que acontece com a mãe girafa que chegou em casa e viu essa prole maravilhosa de anjos, todos eles ali fazendo aquilo? Aí ela para e pensa assim, não acredito, passei o dia inteiro brigando mentalmente com meu chefe. Tô morta de cansada, faltou gasolina, né? Entra naquele dia assim, não acredito que está acontecendo comigo. Aí ela se dá conta, mas eu tô com raiva. Mas isso vai passar. Mas por que eu tô com raiva? Porque as crianças fizeram isso na casa. Mas eles são crianças. O problema é que eu passei o dia inteiro é meu, não é deles. Eles só são criança. Quando eu era criança também eu era assim. Eu estou chateada porque eu sempre gosto de chegar em casa e ver a minha sala arrumada. Como é que essa mãe reagiu? Ela pegou para si mesma. Ela foi responsável. Ela prestou atenção no que ela estava sentindo para poder se comunicar depois. Aí então ela chegou para os filhos e disse: me sentiria muito melhor se vocês arrumassem a sala. Não é assim a melhor maneira da gente comunicar as coisas? Quando a gente se dá conta de quem a gente é, do que a gente está sentindo, dá trabalho? Claro que dá. Mas a gente precisa se apropriar daquilo que a gente sente. Esse é o objetivo da encarnação. Às vezes a gente se engana. Eu vim aqui para evoluir, para fazer a caridade, para amar. E antigamente ainda, eu sou do tempo, gente, que as pessoas dizem assim, a gente reencarnou para carregar o marido, né? Porque na outra vida a gente fez alguma coisa para ele. Ou porque nessa vida eu vou mostrar para ele que eu sou melhor. Aí esse filho só pode ser um karma na minha vida. Não, gente, às vezes o karma na vida é tudo, teu filho. E a gente não se dá conta. Então, esta é a hora. Esta é a hora do autoconhecimento. A gente não tem mais tempo. Transição planetária. A gente está ali na hora de fazer a mudança. E a Joana está trazendo isso para a gente se dar conta. Nós precisamos ser integrais. Não adianta só comer semente. Vai comer toda a semente do mundo, né? Faz todo, e tem um ódio dentro do coração. E nem sabe que tem. É melhor a gente ter e saber que tem, né? Porque a gente consegue resolver isso de uma outra maneira. Agora sim, nos encaminhando profundamente, mais largamente a passos para o nosso final do nosso encontro, a gente consegue entender que quem tem a visão de vida eterna é como girafa. Olha além, olha longe. E quem não tem é muito apegado ao concreto, é muito apegado ao material, ao seu orgulho, ao seu egoísmo. Tem que ser como eu quero. Esse é o chacal. Ele não consegue ver mais longe, né? Porque aquele que enxerga mais longe sabe que depois daquela lombinha ali, vai ter, tá ali na corrida, né? Eu não corro, tá, gente? Porque eu não tenho joelho para isso, mas eu fico imaginando que assim, aquelas pessoas que estão lá, né, correndo aí, daqui a pouco vem uma lombinha, essa lomba não vai terminar nunca. E aí foi só a primeira lombadinha, porque depois é uma reta legal, assim. Mas quem já subiu a lombinha sabe que vai ter a reta. Então compreende melhor, ama melhor, se sente melhor. No Evangelho segundo o Espiritismo nós temos uma parte em que o Allan Kardec nos fala sobre o ponto de vista. Como é que nós enfrentamos a vida na Terra, né? Ele diz assim: para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que uma rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato. Imagina que a gente está aqui, a gente está num lugar assim, que não está muito afim, né? O pessoal nos convidou para fazer um turismo e não foi melhor. Nos enganaram, né? Mas a gente vai terminar a viagem. Calma, a viagem vai terminar e a gente vai para um lugar melhor. Mas a gente precisa, pelo menos enquanto a gente está aqui, tirar o melhor proveito. Vamos olhar, aproveitar, aprender a nova cultura. E aí aos poucos a gente vai tirando benefício do nosso encontro aqui na Terra.
O chacal, por ser tão apegado, né, ele não se conecta consigo mesmo, com os seus sentimentos, com os seus pensamentos. Ele fica distraído, capturado. E quantas distrações nós temos? Hoje em dia aquela história assim, eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, eu gosto de ver série, tudo com essas coisas assim, que o pessoal da minha idade já não faz mais, eu faço, certo? Mas eu também me dei conta que muitas vezes eu fugia. E não é o fugir porque eu tinha um problema, e esse é o problema maior. Às vezes a gente foge não é porque a gente tem problema somente, é porque a gente está distraído de nós mesmos. Porque naquele momento nós poderíamos estar fazendo uma coisa muito mais agradável para nós. Mas a gente está tão acostumado que a gente fica ali assim, né? Naquela coisinha ali, que até as crianças hoje em dia já sabem fazer isso. Meu Deus. O rato Remy estava atento aos seus sentimentos. Trilhou o caminho do autoconhecimento, aprendeu o autoamor, que é isso que nós precisamos aprender, nos perdoar. Ah, eu fiz uma coisa horrível. Tudo bem. Amanhã eu não vou fazer. Amanhã eu faço de novo. Tudo bem. Depois de amanhã eu não vou fazer. A ideia é não desistir. Porque o que Deus leva em conta? Deus leva em conta a nossa intenção. Tem aqueles, lá no Evangelho que diz, tem aqueles que já não erram mais, porque já fizeram sua caminhada. Tem aqueles que ainda erram, mas persistem em tentar fazer o melhor. E tem aqueles que nem despertaram ainda para fazer o melhor. Então, tem classificação para tudo, porque nós fomos criados simples e imperfeitos. E aos poucos nós vamos crescendo e vamos evoluindo. Então, quando o Remy, né, se deu conta de tudo isso e colocou a crença nele, eu acho que essa é uma das partes mais importantes da nossa noite, é que ele colocou a crença dele principal no poder que ele teria. Ele pensou, eu vou acreditar no que esse chefe Cousteau diz. Qualquer um pode ser cozinheiro. Quantas vezes um pai e uma mãe é capaz de dizer isso para um filho? Qualquer um pode ser bom naquilo que escolher. Quantos? Quantos de nós fez isso? Diz, pois é, né? Tudo bem que tu queira escolher isso, mas acho que tu vai ganhar mais ali. Acho que tua vida vai ser melhor ali. Tudo bem que a gente ainda está no mundo material, mas vamos escutar o que aquela criatura quer. O que a criatividade dela está nos dizendo. O que o desejo dela está nos dizendo. Para a gente poder respeitar o outro. Na sua decisão de vida, porque é uma vida, né? A gente trabalha pro resto da vida naquilo que a gente escolheu. Então a gente precisa estar de bem com isso. A gente precisa acreditar em nós e naquilo que a gente faz, no sentimento que a gente tem. Quando nós abrimos mão dos julgamentos, das nossas crenças que nos limitam e nos conectam, e que nós nos conectamos com o presente, também vivenciamos essa magia, a magia do Remy. O Remy se conectou com ele e fazia magias com a comida. Esse é o poder do agora. Preste atenção em você. Você nasceu para se conhecer, para ressignificar o passado, para deixar as crenças para trás. Chega, gente, chega. Nós temos todo o direito do mundo de sermos felizes dentro de uma felicidade relativa que existe na Terra. A felicidade real não é desse mundo. Sabe por quê? Porque nós não somos desse mundo. Nós estamos nesse mundo. Este mundo vai passar. E que bom que nos recebeu e que bom que volte a nos receber. Mas o nosso objetivo nessa vida é o autoconhecimento. Então, que fique a lembrança do Remy, a grande crença dele, e que a gente possa pensar no poder do aqui e do agora, né? Poder do agora, poder do presente. E que Jesus nos envolva nas suas vibrações de infinita paz e harmonia. Que assim seja. Muito obrigada.